Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A gente está aqui repercutindo o caso Adélio Bispo, tal documentário aí feito pelo colega jornalista Joaquim de Carvalho, do canal 247, trazendo entrevistas, né, exclusivas, realmente muito importantes para elucidar esse caso, já que a testemunha maior, a testemunha não, o culpado ali pelo crime está preso, não fala com ninguém. O Bolsonaro responde quando é perguntado, mas também, né, não fala muito sobre esse caso aí mais, já falou acho que tudo que podia falar também. O próprio Carlos Bolsonaro fala pouquíssimo, então a gente tá aqui, ó, né, o material, e eu quero que você participe dessa investigação aqui com a gente, acompanhando, deixando seu joinha, o seu comentário aqui na lateral, e principalmente se inscreva. Se você chegou até mim aqui, você conseguiu o mais difícil, você está diante de um jornalista que está aqui em busca da verdade desse Brasil, deixar esse Brasil transparente, limpo e cristalino, que é o que a gente merece, não é não? A gente merece um Brasil cada vez melhor, não merece? Se você concorda, fala aqui para mim. Se você discorda, você acha que merece um Brasil cada vez pior? Aqui é democrático, né? Pode falar tudo o que você pensa, sem ofender ninguém, respeitando sempre aqui os nossos amigos do chat, tá? Joião, inscrição, comentarião, vamos lá para a análise do Joaquim de Carvalho. Acabando, hein? É colocar a pessoa dele. E quem eram as pessoas da confiança dele? Um era o Marcelo Bourmeier. Tá falando da ABIN, né? Ramagem, depois que o seu montagem da ABIN, os indicados do Bolsonaro, muitos estiveram ali para o Senado, no dia da facada fazendo segurança ou envolvidos com o caso. Ele é indicado para o Senado e depois que o nome dele é aprovado, ele então nomeia o Bourmeier para ser chefe de um dos departamentos. E um outro policial, que é Felipe, passa a ser assessor dele na diretoria geral. E dois outros seguranças foram nomeados para postos no exterior. Estavam lá. Falharam. Na hipótese de que houve a facada. E eles foram, então, promovidos. Um está na Flórida. Não, falharam mesmo. O outro está quanto a isso, em Portugal. Eu dois na né, acreditando na facada mesmo, por tudo que eu já falei aqui, esses seguranças falharam e foram premiados com indicações da ABIN. Faz todo sentido o comentário do Joaquim. Não deveriam, né? Falharam num acidente. Tudo isso precisa ser atentado. Porque talvez o Brasil, ou nesse governo, o governo Bolsonaro, talvez seja o único no mundo que premia, no caso, os seguranças que falharam. Premia o incompetente. Porque se os seguranças daquele dia protegeram alguém, foi o Adélio. Da fúria ali dos apoiadores do Jair Bolsonaro. Concordo. O público teve um papel fundamental na produção desse documentário, seja financiando e muitos passando informação. Uma pessoa merece um destaque, que é o Fábio Morato. Ele decidiu fazer uma pesquisa no perfil, na página do Adélio no Facebook. Tirou muitos prints e depois ele foi para a academia. Quando ele voltou, a página tinha sido tirada do ar. Motivado pela sua live ali, falando que você faria documentário sobre o episódio da facada de Adélio Bispo, eu resolvi entrar na página do Facebook do Adélio, por curiosidade, e fui fazendo ali uma pesquisa. Então eu fui observando desde as postagens mais recentes, as últimas dele, até as mais antigas. Então, enquanto eu fui fazendo isso, eu fui tirando print de várias postagens que ele havia feito. Eu fiz isso por cerca de 1 hora ou 1h30, e saí do Facebook e fui treinar na academia aqui perto de casa. Quando eu retornei da academia, cerca de 1 hora, 1h30 depois, entrei de novo no Facebook, e aí fiquei surpreso quando percebi que a conta havia sido desativada. Essa é a questão, essa é a pergunta. Quem tirou? Quem está administrando, ou quem estava administrando a página do Adélio? O Adélio está num presídio de segurança máxima. Eu tirei novamente um print mostrando ali já a página inicial do Adélio em branco. Então, comprovando ali que havia sido desativada. O sobrinho dele também nos deu entrevista, localizamos.
E ele disse que o perfil do Adélio foi alterado depois da prisão. Quando aconteceu o incidente, eu entrei no Facebook do meu tio e ele estava online. E, se não me falha a memória, eu era amigo do meu tio no Facebook. Quando eu fui verificar a nossa amizade, já não era mais feito. No inquérito, consta uma informação do Facebook de que a última atualização na página dele se deu antes lá do episódio Juiz de Fora, antes da facada ou suposta facada. Essa é a informação que aparece no Facebook. No entanto, nós temos agora 2 pessoas informando que houve alteração. Quando eu fiz essa pesquisa e eu observei esse período, esse ano de 2018, o que me chamou a atenção foi o check-in dele no Clube.38. Isso já havia sido divulgado na imprensa também, mas é que eu fui comparando com anos anteriores em que a impressão que me deu é que ele não não recorria a esse tipo de recurso do Facebook em outras localidades por onde ele passou. Não há nenhuma investigação sobre o Carlos Bolsonaro. Tinha que ser investigado. Ele sequer é ouvido. Ele tinha que ser investigado, porque, como eu disse, Concordo. qual a probabilidade do Carlos Bolsonaro e do Adélio estarem no mesmo ambiente 2 meses antes? E depois deste fato, o Adélio muda a militância dele nas redes sociais e passa a atacar o Jair Bolsonaro. Então, você pode suspeitar que a partir dali começou a se desenvolver... Para aí um pouquinho. Deixa eu ver isso. Só M. Ele diz que o Brasil, na gestão dele, será liberal para o comércio com o mundo, mas já não é hoje? O Brasil não tem um bom relacionamento comercial com o mundo? Ou ele está sugerindo um livre comércio global, onde só o Brasil abre suas fronteiras para produtos importados? O mundo fará isso para os produtos brasileiros? E muitas M's mais que ele fala nessa entrevista, uma entrevista do Roda Viva em 30 de julho de 2018. Você vê que ele tem um ativismo político mesmo, né? E muita gente agora falando que cuidava da rede social do Adélio. Tinha gente cuidando. Cara, é muita teoria, né? É muita teoria da conspiração. Quanto ao Carlos ser convocado para falar, acho muito justo. E se não teve, né? Porque ele teve sim isso aí. O Bolsonaro no podcast explicou, né, a razão pelo qual eles poderiam ter se cruzado nesse clube de tiro, mas não tem a foto dos dois juntos. Cadê a filmagem? Nesse clube de tiro não tem câmera, né, que mostre ali se um entrou num horário, o outro entrou em outro, se eles foram ali tomar uma cerveja, como estão induzindo a acreditar. A gente precisa dessas imagens do clube de tiro. Por que não foram lá pegar? Fica a palavra da funcionária que foi candidata política depois, bolsonarista, e do dono do clube de tiro. Isso é uma loucura. Isso aí não prova nada. Isso aí deixa... A gente não consegue cravar. Agora, o Bolsonaro falou que possivelmente ele poderia estar querendo atentar contra o Carlos, né? Matar um filho dele para impedir que ele continuasse na eleição. Também é uma narrativa a se considerar. Mesmo porque ele passou perto do Carlos com a faca, lá na questão de BH, e o Carlos se sentiu ameaçado e entrou no carro. E isso foi gravado. E talvez ninguém soubesse que aquilo ali seria gravado. Porque o foco estava todo no Bolsonaro. A questão de darem cutucões para tirar o fotógrafo, lá atrás que a gente analisou também, eu tinha esquecido de falar. Pô, gente, tava filmando, né? Tinha como tirar foco daquilo ali. Todo mundo sabia que o Bolsonaro estava mobilizando naquele momento. Ele não era o favorito para ganhar a eleição. Mas que essa facada ia ser registrada, qual a dúvida? E por que tirar o fotógrafo? Tá mal explicado essa parte aí. Até agora não falou nada da questão das entradas falsas que simularam do Adélio Bispo em locais de autoridade pública aí. Parece que tribunais, câmaras, não sei da onde. Vamos ver se vai falar ainda. Se não falar, a gente vai contextualizando aqui do mesmo jeito. Falta pouquinho. A gente vai fazer uma análise mais aprofundada aqui, mas vamos seguir o vídeo e a gente continua. Você vem dando seu joinha, se inscreva, curta e compartilhe. Para que o Bolsonaro fosse esfaqueado e que coubesse esse fato na narrativa de que foi um militante de esquerda que atacou o Bolsonaro. E aí,
por causa disso, me deu aquela impressão. Quem é que está operando a conta do Adélio? E aí, pelo que a gente acompanha, eu imaginei isso. Podem ser profissionais de rede social. E aí, o que a gente vê aí do Brasil, profissionais de rede social e associa ao quê? Fake news, associa a gabinete do ódio também. E aí, por isso, eu quis fazer um paralelo entre a conta no Facebook do Adélio Bispo e a conta no Facebook do Carlos Bolsonaro. Vamos lá, vamos analisar. Eu consegui buscar uma postagem antiga na conta do Carlos Bolsonaro, que ele comenta sobre um suposto atentado que aconteceu a Donald Trump, poucos dias antes da primeira eleição dele nos Estados Unidos. Isso ocorreu em novembro de 2016. Eu encontrei uma postagem ali no Facebook do Carlos Bolsonaro, que é de novembro de 2016. A data é 6 de novembro de 2016. E são as palavras dele aqui, as letras dele. Silêncio mortal da mídia diante de possível atentado contra a vida de Trump. Com Hillary seria assim? Será feio aqui também. Estejamos todos preparados. Exclamação. Isso se encaixa nessa narrativa. E ele começa, então, a atacar o Bolsonaro, claramente, coisa que ele não fazia nas postagens anteriores. Ele começa a atacar. E aí você vê que há um link, realmente, entre o comportamento, vamos chamar assim, da esquerda e o próprio Adélio. O Adélio assume essa posição de um militante mais aguerrido. E isso foi desprezado. Esse encontro é suspeito. Olha, eu não acredito que ele era opositor a Bolsonaro em nenhum sentido. Porque, tipo assim, a única coisa que eu acho que ele poderia ser contra era em questão da rentabilidade financeira. Porque, infelizmente, a gente teve muito desemprego, tivemos muito problema em questão disso. Mas nas outras ideologias são bem semelhantes. Inclusive, eu vi no Facebook dele, ele até defende que militares administrem clubes para cuidar de adolescentes, junto com os jovens. Né? Então, você não pode dizer que o Adélio era de esquerda, como chegou a se falar na época. Não. Olha, em questão de ideologia, para mim não faz sentido nenhum, entendeu? Dele ser de esquerda, porque, tipo, a única coisa que faria ele ser de esquerda foi o fato dele ser pobre. E querendo ou não, na época do PT, o pobre ele tinha mais valor social, que hoje em dia, infelizmente, a gente acaba não vendo isso. Por mais que fala que a inflação subiu, que o salário subiu e etc., só que o dia de trabalho do pobre hoje, o quilo de carne está mais caro. E antigamente não era assim. Então, essa ideologia ele defendia. Agora, em questão de direitos humanos, menores infratores, essas outras ideologias, tudo ele defendia. Mesma coisa que o Bolsonaro, né? Sim. Curioso é o seguinte, que as pessoas reforçaram a militância dele, ou a filiação dele ao PSOL, e nunca falaram nada que ele foi filiado ao PSD. O último partido dele é o PSD do Kassab. Dentro do inquérito tem uma carta dele à Justiça Eleitoral de Uberaba e pedindo a desfiliação do PSD. Isso nunca foi falado, porque toda a imprensa comprou a narrativa que foi apresentada, que o Adélio era um militante esquerdista perturbado e que agiu sozinho. Pelo menos isso é o que a imprensa, de maneira geral, comprou. Agiu sozinho, ele é um lobo solitário. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. E aí aparece uma foto do Adélio numa manifestação de renúncia do Temer. Porém, aquela manifestação aconteceu depois de uma declaração do próprio Bolsonaro dizendo que a solução do país era o Temer renunciar. Quer dizer, naquela ocasião. E aí houve essa manifestação em Florianópolis. E quem está ao lado dele é um militante que é de direita. E que mais tarde, só agora há pouco tempo, ele vai dar, assim, mais de um ano, ele vai dar entrevista em canal, em live bolsonarista,
para inventar que o Adélio tinha comentado da ligação dele com o Jean Willis, uma grande fake news. Esse cara foi chamado, falou, não, foi uma confusão, não foi isso que eu quis dizer, se retratou. Porém, o fato político ocorreu, sempre associando o episódio à oposição ao Bolsonaro, à esquerda. Em um post em uma rede social no dia 1º de agosto, Adélio escreveu ter nojo de Bolsonaro ao publicar um vídeo em que o político defendeu o regime militar. Em outras imagens, ele aparece em um protesto contra Michel Temer. O suspeito também publicou uma foto em que 2 jovens aparecem com camisas em apoio a Lula. Não foi só esse. Muito bom. Que ele era militante do PSOL, todo mundo sabia, do PSD, o Joaquim trouxe. Que ele queria matar o Temer, a gente trouxe também, né? Com fala dele mesmo. Tem essa fala que ele atribui a Deus, o crime, e tem uma fala que ele fala, não, na verdade, verdadeira, eu mesmo queria matar o Temer. Ele não queria matar o Bolsonaro. Só que o Deus da cabeça dele, né, um Deus que ele criou aí, mandou ele esfaquear o Bolsonaro. Então, se alguém estava manipulando a rede do Adélio para mostrar que ele era um cara de esquerda, eu não acredito nessa narrativa, porque ele era um cara de esquerda. Tanto que ele também demonstrou muita simpatia ao MST em falas dele. Que ele falou, se eu não atentar contra essa situação, esse presidente vai acabar matando alguém quando for invadir uma terra. Porque ele falou que ia armar os fazendeiros. Isso aí não é fala minha, isso é fala do Bolsonaro. E o Adélio ouviu, né, essa fala e entendeu da seguinte forma, que eu vou armar todo mundo a ponto de meter bala em quem for invadir a terra. Como é feito nos Estados Unidos, né? Pelo conhecimento que eu tenho. Nos Estados Unidos o pessoal tem arma, lá em muitos filmes a gente vê, né? O comerciante tá uma espingarda embaixo, o cara vai assaltar, ele saca e mete bala. É uma cultura americana da reação, ao contrário que aqui a gente tem algumas narrativas que falam que o bandido é vítima da sociedade, que não é para reagir e ser um povo mais pacífico, né? Mas qual é a vantagem do só o bandido poder andar armado e o cidadão de bem não poder? O cidadão de bem podendo andar armado já é uma dúvida na cabeça do bandido, né? Poxa, se eu for assaltar ali, será que, né, ele também não tem? Agora, tendo a certeza que não tem arma, fica muito mais fácil para o bandido poder fazer o trabalho dele. A gente vai para o último episódio, tá? Eu agradeço demais a sua adesão aqui ao nosso projeto. Deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo.